Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Hoje a TV comunitária completa 21 anos no ar, a gente quer parabenizá-la nesse momento. O programa Painel da Cidadania, juntamente com a TV comunitária, está realizando uma série de entrevistas, debates, análises políticas com os candidatos a governador do Distrito Federal, especialistas, cientista político e outras pessoas que podem contribuir para que a gente possa entender um pouco mais sobre a política do DF e também do Brasil. Hoje a gente vai entrevistar o general Paulo Chagas, candidato do PRP ao cargo de governador do Distrito Federal. General, seja muito bem-vindo ao nosso programa. General Paulo Chagas nasceu no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Militar da capital fluminense, também no Colégio Militar em Porto Alegre, na Academia Militar das Agulhas Negras, também no Rio, fez carreira em Brasília, está na reserva há 12 anos, após 38 anos de serviço militar. Pela primeira vez vai ser candidato a um cargo político e logo a governador. General, como é isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela oportunidade de me dirigir aos seus telespectadores, né, para cumprir justamente a finalidade desse programa, que é de esclarecimento das pessoas, né, para que os nossos telespectadores, né, que é a população do Distrito Federal, conheça melhor aqueles que já estão na política. Isso. E passe a conhecer aqueles que, como eu, estão fazendo essa incursão na política. Respondendo à sua pergunta, considerando que essa minha inexperiência, considerando também a minha idade e a minha experiência anterior, eu estou com 69 anos, em maio do ano que vem completarei meus 70 anos muito bem vividos, graças a Deus. Ai, maravilha. Com muita saúde e disposição, que é o mais importante. E, mais uma vez, graças a Deus, tudo isso, para fazer essa incursão na política, por uma questão de oportunidade, uma oportunidade que eu não gostaria de ter, porque é a oportunidade da situação ruim que vive o nosso país e das conclusões que se chega, qualquer um que resolva fazer uma análise, mesmo que superficial, da situação que nós vivemos, situação econômica, política, moral, ética, e nós concluímos que isso tudo se deve às nossas más escolhas, ou quase tudo se deve às nossas más escolhas. Eu, quando falo nós, me incluo como cidadão brasileiro das más escolhas que nós temos feito na área da política. E nós temos que entender que a política é de suma importância e ela não pode ser relegada a segundo plano, como nós brasileiros temos deixado relegada a segundo plano. Então, nessas condições, como um crítico mordaz da situação que nós estamos vivendo e dos responsáveis por isso, eu me vi na obrigação de me oferecer para, mais do que criticar, mostrar como é que eu entendo que deve ser feita a política. E para mim ficou muito mais fácil, seria mais fácil e é mais fácil, entrar como um gestor, porque essa é a essência ou o ponto mais significativo da atuação no Executivo, da atuação política no Executivo. E dessa forma eu julgo que eu terei melhores condições para mostrar à sociedade aqui do Distrito Federal e a partir do Distrito Federal para o Brasil como um todo que é possível
administrar o Distrito Federal, administrar a coisa pública com honestidade. E me diga uma coisa, qual seria o diferencial hoje do candidato general Paulo Chagas para os outros que estão aí concorrendo? A gente vê que algo diferente aconteceu. Eu até comento com os colegas, outros analistas, a gente sempre conversa da seguinte forma: essa eleição no Distrito Federal é uma eleição atípica, do mesmo modo que as eleições presidenciais. As eleições presidenciais, a gente pode fazer uma analogia semelhante às eleições presidenciais de 1989. Era a primeira eleição direta no Brasil após o regime militar. Aqui que houveram mais de 10 candidatos à presidência da República, do mesmo modo que será aqui. Hoje no Distrito Federal, até agora, os registros vão até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Acho que é até amanhã. Dia 15, dia 16, tem os registros das chapas. A gente não tem certeza ainda se vão permanecer os 11 candidatos, mas tudo caminha para que seja dessa forma. O que o general Paulo Chagas mostra de diferencial a esses candidatos? Eu queria que o senhor falasse para que as pessoas entendessem melhor e fizessem melhor a sua escolha na hora que for escolher o candidato a governador. Isso é uma consequência, normalmente, aconteceu em 89, do governo do presidente Sarney ter sido um governo muito contestado, um governo que considerado dos piores que nós já tivemos. Consequentemente, toda vez que temos um governo de má qualidade, na substituição aparecem muitos candidatos, porque se torna mais, talvez seja por isso que se torne mais fácil chegar ao segundo turno com um percentual de votos que não seja muito alto, muito significativo. 10% já corre o risco. Já corre o risco. E isso agora nós estamos vendo a mesma coisa, o fenômeno se repete. Um governo que foi mal, uma presidente que foi tirada do governo por incompetência, e substituída pelo vice-presidente numa circunstância complexa e que teria que levar a bom termo, levar ao final o governo. Então não foi feita grande coisa, ou grande coisa não foi feita, para que houvesse alguma mudança. Então, naturalmente, se repete esse caso da quantidade de postulantes ao cargo. Mas, agora respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a diferença que tem é exatamente essa. Você olha a maioria, ou aqueles que mais se destacam, ou que têm mais projeção, são exatamente os mesmos. Uhum. E toda essa estrutura e essa metodologia que foi montada, ou nessa reforma política que foi feita, se é que foi feita alguma reforma mais significativa, ela tem por objetivo não permitir ou dificultar essa renovação. E nós sentimos que a população, a sociedade brasileira quer uma renovação, quer mudança de atitude dos governantes e dos políticos. Nós vemos que não são todos que ruíram moralmente, eticamente, junto com o Congresso Nacional, que hoje, ou já há algum tempo, a sociedade, quando é consultada sobre as instituições mais ou menos confiáveis, entre as menos confiáveis estão as instituições políticas. E entre as mais confiáveis estão as instituições militares. Eu também não faço essa analogia porque para defender a ideia de que os militares devem voltar ao poder, nem a ideia de que eu estou me dispondo a essa candidatura por ser militar e por acreditar, e nem é uma questão de crédito, é uma questão de saber efetivamente, que as instituições militares são as que gozam dessa preferência no sentido do prestígio perante a sociedade.
A minha candidatura não tem esse viés, essa preocupação. A minha candidatura é cidadã, exclusivamente cidadã, no sentido de responder a um questionamento que eu faço a mim mesmo, principalmente, de que nós temos que participar. E eu, como disse anteriormente, eu gosto muito de escrever, de me expressar por escrito, então tenho muitos textos escritos, tenho um blog com todos esses textos, quase Pode falar todos. o endereço do blog aí, para pessoal acessar. É fácil, é General Paulo Chagas no WordPress. Estão lá todos os meus textos. Agora, nos últimos tempos, tenho escrito menos por falta de tempo, por causa dessa... justamente eu estou dentro do problema, né? Então não me sobra muito tempo. Mas todo o meu pensamento está lá. Eu gosto também de escrever, porque... Qual tipo de escrita que o senhor faz? Eu faço artigos críticos sobre a situação da política no Brasil. E dos assuntos, normalmente, eu digo que eu sou uma pessoa reativa. Eu me motivo para escrever em função das coisas que eu tomo conhecimento e que não me agradam. Então, eu me manifesto para dizer o meu pensamento, fazer minha crítica. E faço uma crítica construtiva nesse sentido. Hoje está mais fácil as pessoas se manifestarem, né? Porque antigamente era no muro, escrevia no muro, tal. Aí hoje, com o advento da internet, as pessoas podem escrever... Pode escrever mais, dizer mais e sujar menos a cidade. Exatamente. Que é com importante. certeza com acesso mundial. É isso mesmo. Então é nesse sentido que é uma cobrança que eu faço a mim mesmo para estar fazendo essa incursão na política. Entendo. General, agora a gente queria saber o seguinte... propostas para a sociedade do Distrito Federal. A gente vê que todo mundo reclama da saúde pública, no Brasil todo. É uma questão generalizada, o modelo do SUS, eu não sei se é algo que não deu certo ou se foi uma política pública muito grande para estabelecer num país onde as pessoas não estão acostumadas com a coisa pública. O que a gente vê muito é a questão de gestão e corrupção com a coisa pública. As pessoas aqui não conseguem diferenciar o público do privado. Então, a saúde pública não tem condições de atender a demanda que tem. Não sei se é por falta de gestão, por falta de uma saúde preventiva, uma saúde que acolhe as pessoas antes delas precisarem de um pronto-socorro. E a proposta do PRP, da candidatura do general, qual seria para incrementar a saúde no Distrito Federal hoje? Você disse todos os problemas que nós temos. Você falou com propriedade sobre esse assunto da saúde. Lógico que a gente tem que fazer primeiro um diagnóstico para poder depois apresentar as propostas. E o diagnóstico começa por conhecer o sistema que está aí à disposição da sociedade. E o sistema é o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, quando se faz essa análise, a gente chega à conclusão de que ele foi muito bem estudado, elaborado e tal. E há lugares em que ele funciona muito bem. Há pouco eu vi um vídeo de um cidadão lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Cruz do Sul, fez um vídeo mostrando o pai dele, que estava hospitalizado num hospital do SUS, de Santa Cruz, e mostrando a qualidade do hospital. E dizendo aqui, em Santa Cruz, o SUS funciona, e funciona muito bem. E aí mostrou todos os... E depois, até, já que nós estamos aqui falando politicamente, ele disse, aqui as coisas funcionam porque aqui o PT nunca botou os pés. Aliás, ele não disse os pés, ele disse os pés, porque o gaúcho gosta de cortar esse plural. Mas mostrou a qualidade do hospital. Então, e é do SUS. Então, o SUS funciona. É uma questão
da outra coisa que você falou. É um problema de gestão. É um problema de gestão, de corrupção, de honestidade, né? De servidão. Esses dias mostrou no Rio de Janeiro uma médica que deixou de atender uma paciente porque ainda não tinha recebido a ficha que a enfermeira que tinha necessidade de fazer. Ela só poderia atender se tivesse uma seleção imediata, se tivesse uma análise primária que mostrasse as características, né, da situação da paciente. E, no entanto, ela estava no celular. No Rio de Janeiro já houve 2 casos nesse sentido, né? A gente vê que, além da forma gerencial dos gestores públicos, há também uma dispersão dos próprios profissionais também, né? A gente tem muitos profissionais dedicados, que veste a camisa, começa a atender cedo, só sai dali quando termina os pacientes, mas também há uma questão assim, um tanto quanto moral, de alguns servidores que não contribuem para isso. E para isso, a gente tem que colocar, e isso está no nosso planejamento é fazer com que o SUS funcione. Esse é o nosso plano. Fazer com que o SUS funcione. O SUS aqui no Distrito Federal tem 167 unidades básicas de saúde que deveriam atender até 80% dos casos. E não atende. Isso tanto é que há uma sobrecarga dos hospitais, que são o 3º nível e que deveriam atender casos específicos de hospital. Mas as unidades básicas de saúde, faltam os médicos e elas estão dispostas, no território aqui do Distrito Federal, elas estão dispostas de uma forma que merece uma revisão. Porque a gente vê lugares que não têm, que poderiam ter ou que deveriam ter, ou que há uma demanda da população que haja esses postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, que é o atendimento primário. E 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na ponta da linha com as equipes de saúde da família, que vão até onde as pessoas estão para resolver os problemas, quanto mais perto das suas casas, melhor. Isso é o que está previsto. Mas não é o que está sendo executado. Então, nós entendemos que a primeira providência a ser tomada é justamente fazer com que esse sistema seja estabelecido como tem que ser e que ele comece a funcionar. E que os hospitais, é lógico que tudo isso vai demandar também manutenção das estruturas físicas de todas essas unidades básicas. E há recursos para isso? O recurso que é gasto nisso é um recurso muito elevado. Agora, nós temos que saber se esse gasto é exatamente o custo. E nós temos que chegar no custo. E ao chegarmos ao custo, nós teremos essa sobra do gasto, que é desperdiçado por incompetência, por negligência e por má-fé. Se nós conseguirmos aumentar a competência das pessoas que trabalham no serviço de saúde, evitar ou eliminar aqueles que são negligentes e eliminar do serviço aqueles que usam de má-fé, que esses acabam sendo aqueles que se corrompem ou permitem a corrupção e fazem o dreno desses recursos. Então, na nossa análise, recursos há. Eles estão sendo mal utilizados, mal fiscalizados e, em função disso, eles são empregados em outra direção. Nós vemos aí diariamente, a todo momento, escândalos de corrupção. A Polícia Civil entra no Palácio do Buriti e já vem com a receita pronta, com a investigação pronta, apenas para identificar os responsáveis. Se nós conseguirmos coibir tudo isso, nós teremos os recursos. E como isso é alguma coisa irregular, ilegal e que tem que ser coibida, porque é fora da lei, nós temos que prender os corruptos, acabar com eles. A corrupção é uma coisa que é da natureza humana.
O que não é da natureza humana é não saber controlar isso. Nós vimos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por corrupção. Então está na Gênese. Agora, a virtude está justamente na prática da virtude e não na prática do vício. E qual seria a primeira penada, a primeira assinatura do senhor no governo do Distrito Federal em relação à saúde? Qual seria a primeira medida em relação à saúde que o senhor tomaria? Olha, a primeira medida, como eu falei, nós temos que conhecer... Auditar, fazer uma profunda e ampla auditoria em tudo que acontece no Distrito Federal, em toda a gestão, inclusive na gestão de recursos humanos, como você muito bem citou. E com relação à emergência da saúde pública, caso o senhor assuma, o senhor vai encontrar um governo que esteja faltando leitos, esteja faltando hospital, isso numa posição hipotética. Uhum. O senhor também pode encontrar uma saúde bem equilibrada, tal. Qual seria a primeira atitude na saúde após essa auditária? Seria exatamente você, tendo o diagnóstico, atacar cada um dos problemas de acordo com a gravidade e tendo por base o reflexo disso no atendimento geral. Entendo. Porque nós temos uma demanda por atendimento que não está sendo atendida. Então você tem que ver todos os problemas e partir para a solução que de imediato aumente a quantidade de pessoas que vão ser atendidas pelo sistema. E trabalhar, porque a gente não pode trabalhar também por partes, a gente tem que fazer essa priorização, mas o sistema como um todo tem que ser atacado no bom sentido, atacado no sentido da recuperação, Exato. Para que em curto prazo se tenha o máximo possível desse sistema à disposição da sociedade. Entendi. Lembrando a você de casa que você pode rever esse e outros programas através do nosso website paineldacidadania.com.br ou através de mensagens de WhatsApp. Você solicita o programa que você quer ver e a gente encaminha um link de alguma rede social. O número do Zap é 6199-811-4665. Nossas redes sociais são todas Painel da Cidadania. Você encontra lá esses e outros programas e todas as entrevistas. Lembrando que a TV comunitária, juntamente com o programa Painel da Cidadania, é a única emissora que fará entrevistas individuais com todos os candidatos a governador do Distrito Federal, independente de posição em pesquisas, independente de ter ou não representante no Congresso Nacional. Faremos um debate no dia 30 de agosto, às 21h30, com todos os candidatos a governador. Convidamos todos os candidatos a governador e você será nosso participante. Assista conosco através do canal 12 da NET ou na página do Facebook da TV Comunitária, TV Com DF. Vamos lá. General, e com relação à infraestrutura, o que o senhor pensa aqui para o Distrito Federal em relação à infraestrutura nesse momento? O que está faltando para que gere emprego, que possa melhorar? A infraestrutura aqui no Distrito, o que gera emprego, você terminou a sua pergunta com aquilo que eu queria mesmo falar. O que gera emprego, não é só aqui no Distrito Federal, em qualquer lugar do mundo. O que gera emprego é o empreendedor, é o cidadão que quer investir, é a iniciativa privada. A iniciativa privada é que gera emprego e renda. O papel do Estado tem que ser atender, dar atenção às pessoas que ainda dependem dele. E esse ainda é fundamental nesse processo, porque tem que ser um objetivo permanente e inalcançável do Estado se tornar algo que o cidadão comum não precise mais dele. É lógico que sempre precisará, porque há condições, há coisas que só o Estado pode fazer. A defesa do Estado, missão do Estado, não pode ser delegada. A segurança do cidadão, também a segurança pública, não pode ser delegada.
é alguma coisa que tem que ser feita pelo Estado. Mas essa atenção à educação, à saúde, quanto menos o Estado tiver ingerência sobre isso, quanto menos o cidadão depender disso, ele estará muito melhor assistido do que pelo Estado. Então, o nosso caminho, o caminho correto, deve ser justamente o caminho do incentivo à iniciativa privada, de tirar os obstáculos do caminho do investidor, do cidadão que quer colocar os seus recursos à disposição da sociedade para crescer e criar emprego e renda. Desburocratizar, fundamentalmente, tirar os obstáculos. Já há um programa disponível para que a sociedade veja, dê uma olhada nesse programa, disponível em alguma plataforma digital? Não, ainda não. O programa já está pronto. Já está pronto? Está pronto e nós pretendemos que ele tem que estar disponível a partir do final dessa semana. Isso, exato. Uhum. Juntamente com o registro, exatamente, né? Dispara lá e a pessoa consulta. Agora, general, o PRP, até alguns dias atrás, iria sair sozinho nessa candidatura a governador. O senhor, no momento, candidato a governador, o presidente do PRP, Adalberto Monteiro, vai ser o candidato a vice, e até há pouco tempo tinha a chapa do major do Corpo de Bombeiro, Paulo Thiago, que vinha candidato pelo PRTB, o partido do Levi Fidelix. E ele parece que não vai sair mais candidato. O PRP fez uma aliança com o PRTB, aumentando assim tempo de televisão. E o que o senhor acha da candidatura do Major Paulo Thiago? Não seria interessante ele sair como vice numa chapa pura junto com o senhor? Ou é melhor ele vir numa outra posição na chapa majoritária? Olha, a nossa decisão foi tomada antes dessa coligação. Entendo. Então, nós não tínhamos essa opção. Eu conheci o Major Paulo Thiago agora, semana passada. Entendo. Tive uma excelente impressão dele e gostei muito dele. E fico muito feliz que nós tenhamos feito essa coligação. Aliançado, né? E que ele esteja junto conosco. Assim como ele, o brigadeiro Átila Maia, que é um amigo, um companheiro que conheço desde 2003, como fizemos a Escola Superior de Guerra juntos. E essa coligação, ela foi consequência da coligação do nacional, né? Do PSL, que é o partido do deputado Bolsonaro, que é o nosso candidato, e se Deus quiser será nosso presidente, e que se coligou com o PRTB por ter escolhido como vice-presidente o general Mourão, que estava filiado ao PRTB. Então, por via de consequência, nós nos unimos também aqui ao PRTB. E, logicamente, que teria que ter feito, e como foi feito, essas acomodações de interesses dos partidos. E o que nós chegamos à conclusão, eu realmente não participei muito diretamente disso, porque esse é um tema que é uma especialidade do Adalberto Monteiro, você conhece bem o Adalberto. Um abração, Adalberto. O Adalberto conhece bem, sabe? O Adalberto é um excelente articulador. Então foi feito dessa forma e estamos todos muito felizes com a nossa coligação e todos também muito felizes com aquilo que cada um terá que fazer, porque o empenho desses dois partidos é um empenho, não é um problema de empenho para as candidaturas individuais, daquilo que cada um quer, mas sim, todos querem, é o bem do Distrito Federal, todos querem servir ao Distrito Federal, servir a sociedade do Distrito Federal, a população do Distrito Federal e, por via de consequência, servir ao Brasil. Então nós somos todos perfeitamente alinhados com o pensamento
do deputado Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está conosco, nós somos os candidatos preferenciais dele aqui no Distrito Federal. E como se fala aqui em 17, número 17, se fala em 44 e se fala no número do PRTB, que eu não estou me lembrando, o 28 do PRTB. Então, esses números representam a mesma coisa. Ok. General, é 2 minutinhos. Você de casa são 2 minutinhos e a gente volta com esse bate-papo bacana aqui com o general Paulo Chagas, candidato a governador pelo PRP. 2 minutinhos. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Bem, pessoal, estamos de volta com a entrevista com o general Paulo Chagas, candidato a governador do Distrito Federal. No dia 30 de agosto, vamos fazer um debate. Convidamos os 11 candidatos a governador do Distrito Federal para participar desse debate. Será um debate democrático, com tempo e tratamento igual para todos os candidatos a governador. General, eu queria agora que o senhor falasse um pouco sobre mobilidade. O senhor já falou de alguns temas bem relevantes. A gente sabe que entre os temas importantes e que impactam na vida das pessoas é saúde, segurança, mobilidade, né, o transporte e geração de emprego, né? Esses aí são temas que as pessoas muito se preocupam. Eu queria saber qual é a proposta da candidatura do general Paulo Chagas em relação à mobilidade urbana e também rural aqui no Distrito Federal, né? Isso é uma das nossas prioridades, a mobilidade urbana, o transporte. O que nós vemos no Distrito Federal é que, por dia, em torno de 1 milhão de pessoas saem das suas residências, seja aqui dentro do nosso quadrilátero ou no entorno. Dentro do quadradinho. E na rede. E se deslocam para o plano piloto, para trabalhar, ou para próximo do plano piloto. Isso de manhã e à tarde, esse 1 milhão retorna para as suas casas. E então o problema do transporte passa a ser um problema sazonal, se nós podemos chamar assim. De manhã temos um grande engarrafamento e à tarde temos outro grande engarrafamento. E como esse engarrafamento se dirige, ou essas pessoas se dirigem
para o plano piloto, e o plano piloto é tombado, há uma dificuldade, um tombamento cultural, né? Há uma dificuldade de você fazer grandes modificações no contexto arquitetônico e viário do plano piloto para criar um fluxo melhor. Mas é algo que é possível fazer. Fazer um estudo da engenharia de tráfego de tal forma que se crie condições para, sem modificar a estrutura arquitetônica das vias do Distrito Federal, que foram construídas para uma quantidade de automóveis que hoje triplicou. Então, é um problema complexo que não pode ser resolvido de uma maneira assim irresponsável. Nós temos que buscar criar condições para que as pessoas tenham oportunidade de usar outros meios de transporte que não o automóvel, que a maioria usa automóvel. Como seria isso? Rodízio de placas? Carona solidária? Eu não penso nesse de rodízio de placa, porque isso é uma maneira que vai tolher a liberdade das pessoas. Se você tem liberdade de querer, dizer assim, olha, eu sei que vai ter engarrafamento, mas eu estou disposto. Eu quero correr o risco. Eu quero ir no meu carro. É o meu caso. Eu gosto de andar dirigindo o meu automóvel. Também gosto muito de dirigir a minha motocicleta. Então, às vezes, quando eu estou com mais pressa, não no sentido de correr mais, mas no sentido de chegar. Não, é muito mais relacionado ao problema do estacionamento. Até para estacionar. Para estacionar, mais fácil vai ser estacionar a motocicleta do que estacionar o automóvel. Mas isso, eu não estou usando isso como justificativo. Nós temos que achar uma solução para isso, e a solução para isso é criar oportunidade para as pessoas, outros meios das pessoas se dirigirem ao seu trabalho. Então, o transporte coletivo de melhor qualidade, de qualidade e quantidade. Você ter opções, mais opções. Gerido pelo Estado ou por empresas terceirizadas? Tudo que é gerido pelo Estado acaba em corrupção e incompetência. Nós temos que fazer concorrência. A concorrência entre as pessoas, entre as empresas... Seria o Estado mínimo. O Estado mínimo também não é o que eu acho que seria. É o Estado justo, o Estado necessário. Ele não pode ser maior nem menor do que a necessidade que o cidadão tem do Estado. Mas o fundamento do serviço público, eu digo, serviço prestado ao público, é a concorrência. Você tem que criar essa concorrência. A conclusão que eu chego aqui no Distrito Federal é que nós temos uma espécie de um cartel de transporte público que está, vamos dizer, dentro dos interesses também do serviço público, do DFTrans. Isso tem que ser alguma coisa que tem que ser rompida para que haja a concorrência, a competição e as empresas concorram entre si para prestar o melhor serviço pelo menor preço ao cidadão. Esse é um dos caminhos para nós mudarmos os nossos hábitos. Nós temos que fazer essa mudança de hábitos para contribuir para a eliminação desses problemas, ou pelo menos para reduzir o problema desses engarrafamentos que nós temos de manhã e à tarde. O próprio metrô pode ser... ele foi dimensionado, o metrô tem uma dimensão que você não pode ultrapassar a dimensão do metrô, mas você pode aumentar de alguma forma nas composições, botar mais vagões, também tem um limite para isso, que o limite é também o tamanho das nossas estações, e o número de composições na linha também pode ser aumentado, mas é algo que também não é nada de extraordinário, mas pode ser feito. E tem que ser feito porque nós temos que oferecer outras opções para a sociedade. Hoje o metrô é estatal, o metrô aqui do Distrito Federal é estatal. O senhor iria deixar ele como está ou iria abrir uma concorrência, uma PPP?
A melhor solução que nós chegamos no nosso estudo seria uma PPP, né? Uma maneira de o Estado e a iniciativa privada fazer essa administração, a gestão desse meio, para que ele ficasse mais ágil, menos caro e mais útil à sociedade. Esse é o caminho. Porque, de qualquer maneira, é difícil, muito difícil, talvez até impossível, que não haja a concorrência do Estado para colocar esse meio de transporte no nível que a sociedade pode. Tem que haver subvenção. General, seguinte, o nosso sistema, esse presidencialismo de coalizão, ele praticamente obriga os gerentes executivos, né, que façam alianças com a Câmara Legislativa e com o Legislativo, seja ele municipal, estadual ou nacional. O senhor viu aí, o senhor citou o caso da Dilma. Com presidentes que teve em situações semelhantes à dela, não ocorreram nada porque eles estavam alinhados com o presidente da República. Aqui no Distrito Federal não é diferente. Se caso o senhor for eleito, para que o senhor não fique engessado, tem que ter uma maioria na Câmara Legislativa para que possa negociar e andar o governo, ter uma governabilidade. O que o senhor pensa em relação à Câmara Legislativa? Como vai ser essa negociação, essa conversa com a Câmara Legislativa? Todos os integrantes da Câmara Legislativa, de todos os tempos, e todos, no caso do Distrito Federal, nem todos, até o governador Roriz, né, foi nomeado no tempo do... Biônico, né? Foi biônico de 88 até 90, né? Isso, final de mas 88, depois foi eleito, etc. Uhum. Todos foram eleitos para defender o interesse público. Certo. O discurso de campanha de todos os políticos é o interesse público, colocar-se à disposição da sociedade para defender o seu interesse. Eu também me coloco nessa condição. E eu vou encontrar na Câmara Legislativa pessoas como eu, comprometidas com o interesse público. E eu vou negociar com elas, com toda a franqueza e com toda a transparência, o interesse público, o aperfeiçoamento do interesse público. Porque todos, assim como eu, estão prometendo uma gestão honesta, um emprego judicioso dos recursos que são da sociedade, porque é a sociedade que paga impostos. Exato. Né? O Estado não produz nada, o Estado só gasta e tem que gastar com honestidade e com objetividade. E a objetividade está relacionada ao interesse público. Eu não vejo nenhuma dificuldade para negociar com a Câmara Legislativa o interesse público. E eu acho que quando você se refere aos interesses e à negociação, você está se referindo aos interesses da sociedade e à negociação desses interesses, do aperfeiçoamento dos interesses. E também é a única coisa que eu imagino que seja possível de negociar. Porque interesses individuais, interesses partidários, interesses eleitoreiros, esses eu desconheço. É verdade. Veja bem o seguinte, general, eu me referi da seguinte forma. O presidente Temer, ele foi denunciado 2 vezes pelo Ministério Público. A Procuradoria denunciou e chegou na Câmara Federal o documento e os deputados se manifestaram. E boa parte dos deputados se manifestaram contra o segmento da investigação da denúncia. A maioria votou pelo arquivamento. E em troca disso daí, o presidente Temer liberou emendas, negociou cargos estatais, ministérios, coisas nesse sentido. Aqui no Distrito Federal não é diferente.
A gente vê que muitos deputados têm nomeados nas administrações, nomeados em secretarias, indica administradores, secretários, indica diretor de banco, coisas nesse sentido. Eu quero saber como vai ser essa governabilidade do governo do general Chagas com a Câmara Legislativa, porque a gente vê ali que eles truncam um processo, eles seguram ali um projeto do governador e muita coisa tem que ser negociada. E caso não haja isso, eles vão interromper, vão travar o governo. Não anda dali enquanto não tiver, enquanto a gente não receber alguma coisa em troca. É isso que tem acontecido. Isso. Você tem toda a razão. E você citou o exemplo do presidente Temer, que no interesse pessoal dele foi negociar o interesse público, ou que na verdade não é nem o interesse público, são recursos públicos que vão atender a interesses pessoais daqueles que são contra ele ou que ele teria que negociar a sobrevivência. E como negociou a sobrevivência? Com o recurso do cidadão, com nomeações, etc. Então, são essas coisas que eu não precisarei negociar, porque eu não tenho passado na política e não tenho por que negociar nenhuma dessas coisas, porque eu sou uma página em branco na minha carreira política. Não tenho carreira política. E se fazer carreira na política é barganhar, eu não serei político nunca. Entendo. E não vou ficar triste com isso, não, porque se eu chegar à conclusão de que para ser eleito eu terei que fazer esse tipo de negócio, eu não serei eleito, porque eu não vou fazer esse negócio. E tendo o mandato da sociedade, dos eleitores do Distrito Federal, que é constitucionalmente quem tem o poder é o povo, então qualquer um de nós que chegar lá chegará com um mandato popular e terá que usar esse mandato judiciosamente, honestamente, e não poderá, eu pelo menos não admito, qualquer tipo de tergiversação, qualquer tipo de negociação com o interesse público. Se isso representar, e eu não acredito que vai representar negativa, porque antes de fazer propaganda, cabe ao governador fazer comunicação. A comunicação é muito mais importante do que a propaganda, porque a propaganda ele cria e vende uma imagem qualquer, a imagem que lhe interessa. E isso eu também não pretendo fazer, eu pretendo estar em perfeita comunicação permanente com o cidadão. Não só para que o cidadão conheça as minhas dificuldades, como para que eu conheça as demandas e as dificuldades deles. E esse tipo de negociação feita com transparência, dado a conhecer a sociedade as dificuldades que o governador encontra, vai ao encontro do interesse do cidadão e de encontro ao interesse daqueles que querem se valer do cargo político para interesse próprio ou dos seus partidos ou da sua reeleição. Verdade. Me diga uma coisa agora, general. Caso o senhor não vá para o segundo turno, há expectativa de apoiar um outro candidato ou o senhor vai se manter isento, imparcial? Depende de quem sejam os dois candidatos. Que irão. Nesse momento eu não sei quem irá para o segundo turno. Então não posso lhe dizer qual será a minha atitude. Mas a atitude será uma dessas que você, dependendo de quem estiver no segundo turno, e se for uma pessoa que mereça o meu apoio, eu tornarei público o meu apoio. Se não encontrar, se entre os dois que estiverem no segundo turno não tiver ninguém que eu possa confiar, eu declararei isso, não considero nenhum dos dois em condições de conduzir como
como eu julgo que deve ser conduzido, a gestão da coisa pública no Distrito Federal. Bem, general, o senhor falou muito em empreendedorismo e manter um Estado enxuto, abrir concorrência e com relação a benefícios fiscais. O senhor tem alguma proposta para beneficiar empresas que virão para o Distrito Federal, no caso de um governo do PRP, do general Chagas? O senhor tem alguma proposta assim, de benefício fiscal, algum incentivo? Nós temos que fazer... Primeiro, nós não podemos, ao falar disso, deixar subentendido qualquer privilégio. Entendo. Não penso em privilégio para ninguém. Eu penso em privilégio para todos. Ou seja, nós vemos que o estado de Goiás, no estado de Goiás, nosso vizinho, a maioria das empresas que gostaria de estar aqui no Distrito Federal estão em Goiás, porque as condições no estado de Goiás são melhores. Nós temos que fazer, no mínimo, essa equiparação. Ou também não vou partir da uma guerra fiscal, né? E levianamente está dizendo eu vou baixar todos os impostos, porque você mesmo já perguntou, e aí, tem dinheiro para investimento? Nós temos que fazer tomar uma porção de medidas previamente ou logo de início para saber exatamente qual é o custo do Distrito Federal e quanto que tem sido gasto, nós sabemos. Agora nós precisamos saber se isso representa custo ou não. Eu tenho quase que absoluta certeza de que o custo é bem aquém do que tem sido gasto. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Nós temos que feita uma segunda coisa é saber se nós estamos fazendo a fiscalização do pagamento dos impostos de maneira correta, se não está havendo sonegação de impostos. Também uma coisa que não passa na minha cabeça é aumento de impostos. Isso não passa na minha cabeça. Nós temos aqui que criar as condições para reduzir os impostos. Exato. Assim que essas condições estiverem estabelecidas, nós vamos reduzir os impostos pelo menos no nível do nosso vizinho, estado de Goiás, para que haja uma concorrência aí leal e justa, para que haja investimento no Distrito Federal. O senhor acha a máquina do Distrito Federal inchada de servidor? O que o senhor pensa em relação aos cargos comissionados? Os cargos comissionados têm que ser reduzidos significativamente. Significativamente é 50%? Não tenho esse número, não tenho, mas eu gostaria que fosse 100%. Né? Se você quer uma meta, a meta seria 100%, o que não é possível, a gente sabe que não é possível. O governo Arruda exonerou todos os comissionados no início do governo dele e passou 7 a 9 meses para começar a nomear, algo nesse sentido, né? Então fez uma economia aí durante esses meses aí, deixando o servidor efetivo tomar conta de toda a administração. Mas é esse o caminho, é você conhecer as pessoas. O mínimo de competência que tem que ter algum dirigente executivo é a competência de usar a competência dos outros, de conhecer as pessoas que sabem aquilo que é preciso saber e usá-las, no bom sentido, para que tenha um resultado o melhor possível. Eu entendo que esses cargos comissionados, eles atendem a necessidades ou comprometimentos anteriores, comprometimentos políticos, que, como você muito bem salientou aqui, até uma semana atrás, o PRP estava nessa empreitada sozinho. Isso. Né? Então, o comprometimento é só conosco mesmo. E agora nós temos um comprometimento junto com o PRTB, mas com o pensamento no mesmo sentido, de que temos que privilegiar a competência. E nós temos que buscar essa competência não entre os apaniguados, nós temos que buscar entre as pessoas, de um modo geral, os cidadãos do Distrito Federal, que têm essa competência. E onde nós vamos encontrar em maior número, certamente será no serviço público.
Nós temos que valorizar o servidor público, aquele que fez concurso e que está no serviço público. E que quando chega na hora desse cidadão que conhece o seu métier, conhece a empresa na qual ele está trabalhando, e ele não ascende nunca ao cargo, ou quase nunca, ao cargo de direção, porque sempre vai entrar alguém que conhece pouco ou nada a respeito, mas que está ali para receber um prêmio político qualquer que foi fruto de um favor que foi feito anteriormente, ou algum jantar que está sendo pago, né, posteriormente, né, porque não há refeição grátis, não é isso? De forma nenhuma. Então, talvez não, certamente é isso que acontece. Mas não é uma coisa que a gente possa generalizar, porque há cargos, nesses cargos comissionados, que tem que ser da extrema confiança do governador. Agora, entre aqueles em quem o governador confia, ele tem que buscar aqueles que têm competência para exercer as diversas funções e não que fiquem como figuras decorativas, né, que desestimulam o servidor público a trabalhar, porque está trabalhando para pagar o jantar que foi servido anteriormente. Então, no meu entendimento, essas soluções têm que vir basicamente de dentro do serviço público, na valorização do servidor público, na criação de metodologia de avaliação do desempenho do servidor público, com metas, etc., de tal forma que ele se sinta valorizado e útil para aquilo que ele fez concurso, ele quis entrar para o serviço público, que o nome está dizendo, serviço público, serviço do público para o público, e o nome é servidor público. Então nós temos que fazer com que o servidor público cumpra com a sua finalidade, servir ao público. General, agora, em relação à educação, a gente vê que o que move um Estado, o que move a mola propulsora de um Estado vem da educação. Se a gente tem uma boa educação infantil, a gente vai ter uma boa educação intermediária, média e, consequentemente, superior. A gente tendo uma boa educação, a gente vai ter bons profissionais para que o Estado comece a crescer. E qual é a proposta do governo general Paulo Chagas para a educação aqui no Distrito Federal? Nós vemos o seguinte, aqui no Distrito Federal nós temos 3 escolas que se destacam em termos nacionais, que é o Colégio Militar de Brasília, o Colégio Pedro II do Corpo de Bombeiros e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal. E, em quarto lugar, vem o Centro de Ensino Médio do Setor Leste, 611 ou 612, que tem o mesmo nível das melhores escolas particulares do Distrito Federal. E esse centro, essa escola pública, ela tem as mesmas condições das demais, mas nós vemos que há uma diferença grande, são 671 escolas. Então nós já temos dentro da Secretaria de Educação, dentro da estrutura de ensino do Distrito Federal, nós já temos a solução. As ferramentas necessárias. As ferramentas, nós temos que torná-las. torná-las. A gente tem 30 segundos, já passou 1 hora, acredita? Que beleza. Mas é esse o caminho da solução dos problemas do ensino. É você integrar família e escola e conhecer essas escolas que estão dando certo e que orgulham o Distrito Federal, como que elas conseguiram, e vamos nivelar por elas. Elas têm a solução, nós vamos valorizá-las. Elas são a referência. Bem, pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui ao General Paulo Chagas pelo excelente bate-papo. General Paulo Chagas é candidato a governador do Distrito Federal pelo PRP
E a gente abriu uma série de entrevistas, vamos fazer um debate no dia 30 de agosto, com todos os candidatos a governador, com tempo igual, tratamento igual para todos os candidatos. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do website Painel da Cidadania ou em qualquer uma das nossas redes sociais, Painel da Cidadania, ou solicitando através de mensagem de WhatsApp. 6199-811-4665. General, agradeço mais uma vez. O senhor pode fazer suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse programa. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, à TV Comunitária também, por essa oportunidade. E ao cidadão brasiliense que nos honrou com a sua atenção nesse período, durante essa hora agradável que nós tivemos aqui, que me proporciona essa oportunidade de me comunicar com o cidadão a quem eu quero continuar a servir, porque eu fui treinado, preparado na minha carreira para servir ao cidadão brasileiro, a me doar ao cidadão brasileiro, e é dessa maneira, com esse mesmo pensamento, que eu estou fazendo essa incursão na política e espero. Estou preparado para ter êxito. É isso aí, general. Bem, pessoal, até o próximo programa. Um forte abraço.